realmente tomei gosto por tequila. Eu acho uma bebida fácil, é uma bebida bem social. Então é uma coisa que eu consigo ir tomando e fazendo uma refeição muito facilmente. Você pode usar a bebida em todos os estágios da comida, na entrada, no prato principal e na sobremesa, sempre. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a levedura, ela vai gerar a característica específica que a gente quer na cerveja. A levedura está viva e a gente tem que alimentar e nutrir ela para que ela traga um resultado bom para a gente, que a gente quer. O álcool, em alguns, sabendo colocar e sendo bem colocado no doce, ele dá uma leveza no doce, dá um frescor no doce, né? Do interior de São Paulo, então em casa sempre teve a coisa da mesa farta, minha mãe que cozinhava, uma mineira que mudou para São Paulo. A gente teve essa relação de comida, tinha algumas coisas que a gente sentia falta em São Paulo, de uma comida mexicana realmente com raízes mexicanas, mesmo a comida tailandesa, e é um projeto onde a gente tentava resgatar. Então, nessa busca foi onde a gente montou o Obá, buscando essa cozinha mais tradicional, mais caseira, um passo um pouco diferente do que vinha, que era uma coisa mais moderna, mais experiências, mais espumas, e a gente deu um passo para trás ao invés de buscar essas outras experiências. O CDF é um bar que chama Coisas de Futebol, por isso CDF é a abreviação dele. É um bar focado em futebol. Nosso cardápio, ele é todo montado em cima do que as pessoas cobram do estádio de futebol ao redor do mundo. Cria aquele clima do estádio. A gente tenta fazer criar um clima do estádio aqui dentro. As pessoas vêm aqui, assistem jogos e vão bebendo cerveja. Então a bebida tem esse papel, e assim como a comida também tem. Eu fiz desenho industrial, projeto de produto na faculdade. Então eu tive um projeto de produto na minha cabeça. Esse produto era cachaça. Meu hobby era experimentar cachaça, sempre foi. Eu vou num lugar e eu tinha que experimentar a cachaça do lugar. E nisso você vai criando uma espécie de um glossário de sabores, digamos assim. Você começa a definir determinadas características de cada região. Eu acho que então por isso quando eu parti para a produção de cachaça, eu já sabia o final que eu queria. Eu tive experiência com cerveja na época que eu fui executivo do Grupo Skincariol, na época de aquisições das microcervejarias. Foi onde eu me apaixonei pelo mercado e também, ao mesmo tempo, percebi a oportunidade que esse mercado tinha de crescimento. Hoje a gente fala que a cerveja ela tem 5 sentidos. O primeiro sentido delas é a aparência, ou seja, quando a gente serve a cerveja, qual que é a aparência que ela vai no copo? Automaticamente vem o aroma. Ou seja, quando a gente leva o copo para a boca, para degustar a cerveja, o segundo sentido é o aroma. O terceiro sentido vem o paladar, quando a gente coloca ela na boca e sente o sabor. O quarto sentido é a textura que a cerveja vai fazer na boca, ou seja, refrescante, um pouco mais dura, mais macia. E o quinto sentido, que é o principal deles todos, que é a companhia, ou seja, os amigos que estão com você degustando a cerveja. Asti é uma cidade da Itália. E quando nós montamos, a gente queria retratar como é uma confeitaria especializada em doces típicos tradicionais italianos. A gente optou por um nome Asti e uma cidade da Itália. Minha família é uma família de confeiteiros e a gente aprendeu com eles, lógico, a convivência há tantos anos, né? Eu nasci, cresci, vivo numa confeitaria.
delícias para quem se atreve, né? É uma mistura de coisas bem tradicionais, bem da cultura mexicana, que é a ostra, como em regiões praianas, se come. É como se fosse, não como se fosse. Você tem carrinhos que vai passando, que você vai comprando, como se fosse o nosso cachorro quente aqui. A cachaça, ela é a história do Brasil. Eu não conheço outra bebida que tenha sido parte tão integrante da história de um país quanto a cachaça. Você vê, o Brasil, 1500. A cachaça, o primeiro registro, 1533, por volta de 1530, nessa década. 30 anos depois, já estava fazendo cachaça. Se você pega a literatura dos bandeirantes, está repleto de cachaça. Os portugueses, bons negociantes que sempre foram, eles já pegavam a cachaça ali e já distribuíam em Inglaterra, Alemanha, Europa. Já naquela época, lá atrás. Então, a gente já exportava cachaça pra caramba e houve um desequilíbrio na balança comercial. Mas acabou tendo a proibição por parte da coroa portuguesa. Isso gerou uma série de manifestações, né? E teve inclusive a revolta da cachaça, onde depois de muito protesto e muita luta, a coroa resolveu simplesmente taxar, né? Que logo depois Lisboa sofreu um terremoto que acabou com a cidade de Lisboa. E ela foi reconstruída muito graças aos impostos pagos na taxação de cachaça. A gente pode quase que tranquilamente dizer que a cachaça reconstruiu Lisboa. Mas eu acho que ainda tem muita história para se contar sobre a cachaça. Eu acho que a grande história da cachaça é você conseguir fazer essa costura dela com a história do Brasil. A criação da cerveja, ela é muito debatida. Não existe uma data exata. Provavelmente ela foi criada por acaso, por acidente, na colheita de grãos selvagens que ficaram largados lá e eles meio que estragaram, assim, passaram pelo processo de fermentação natural, onde foi criado o álcool e o gás. E era uma coisa que não existia. Então o pessoal viu aquilo borbulhando, tomou aquilo lá, ficou meio alegre, feliz e tentaram reproduzir aquilo de qualquer forma. Essa é uma teoria, não tem como saber exatamente, né, como foi criado. Isso não existe registrado quando foi criada a cerveja. Basicamente, a cerveja da escola inglesa, ela é focada nos maltes ingleses, matéria-prima inglesa, né, no lúpulo e no fermento inglês. O pessoal gosta de uma cerveja lá um pouco mais encorpada, um pouco mais adocicada, geralmente de carbonatação mais baixa, com um amargor mais elevado, né? São cervejas mais escuras, não chegam a ser cervejas, na maioria são cervejas pretas, são cervejas mais escuras, avermelhadas, marrons. E a gente está tentando trazer isso para cá, né? Nessa cerveja que a gente está fazendo na English IPA. Tiramisu, o próprio nome já diz. Tiramisu. Tira-me, puxe-me, sul, pra cima, levanta-me, dá aquela levantada. Eu costumo dizer que o tiramisu é aquela gemada que a vovó fazia, só que bem mais incrementada. Isso existe desde a época dos Dodges, de Veneza. Os Dodges eram, os playboys, né, que saíam pra noitada, voltavam acabados, então eles comiam o tiramisu para dar uma vitalizada. O babau rum é um doce polonês. Foi um chefe da Polônia que ele foi à França fazer um jantar por um rei da França e o rei da França experimentou e ele fez como se fosse um brioche, parecida a massa do brioche, só que ele deixou mergulhado num licor. Ele, por ser muito fã do conto de Ali Babá e os 40 Ladrões, colocou o nome do doce de babá. Esse babá, por sua vez, veio para a Itália, para a região de Nápoles, aonde ficou mais famoso. Então, hoje, o babau rum é da região de Nápoles. Não que é da região de Nápoles, ele foi criado lá, é mais famoso na região de Nápoles. A zupa inglesa seria mais ou menos que nem o tiramisu, é da família do tiramisu. Só que aí a gente adaptou esse tiramisu, onde a gente usa creme de chocolate, um pandeló, chantilly e licor de alquernes.
Licor de Alkermes é um licor muito antigo, que era utilizado como um medicamento. O nome zupa inglesa, na realidade, se você for traduzir ao pé da letra, seria sopa. Está mais para um pavê, não é isso? Então seria um pavê. Só que a gente faz de uma maneira diferente, monta como se fosse um bolo bem molhadinho. O tiramisu, por exemplo, tiramisu é aqui do Vêneto, onde é Veneza. O tiramisu é dessa região. A gente viu a zupa inglesa. A zupa inglesa é da região da Toscana, que é esta região. Aí a gente viu o babau rum. O babau rum é da Campanha, onde tem a Nápoles, Ischia, Capri, essa região aqui. Você pode usar a bebida em todos os estágios da comida, na entrada, no prato principal e na sobremesa, sempre. De onde vem o sabor, a diferença de sabor das cachaças? Em primeiro lugar, regionalmente. Você tem canaviais diferentes, solo, clima. A cachaça, a destilação é simples, é vapor, né, o fogo direto, ela evapora. Na fermentação é que ela acontece. Para ser cachaça, tem que ser o mosto fermentado da cana-de-açúcar e tal, e feito no Brasil. Fora do Brasil, não é cachaça. A diferença do chopp para a cerveja basicamente é o processo de serviço de pasteurização. O chopp ele não é pasteurizado e o enchimento dele são em barris de aço inox. E ele vai para a mesa do consumidor efetivamente já num copo servido. A cerveja ela passa pelo processo de pasteurização e ela é envasada em garrafa, então ela chega na mesa do consumidor a garrafa fechada. Basicamente, a cerveja industrial ela é feita com mais da metade dela de milho e arroz. E o milho e o arroz ele não traz nenhuma característica de sabor e aroma para a cerveja. Ele simplesmente é uma fonte barata de álcool, né? Diferente da matéria-prima que a gente trabalha aqui, que é uma cerveja puro malte, com maltes importados. Todos os maltes eles vão agregar algum tipo de sabor, aroma ou cor na cerveja, assim como o lúpulo também agrega e a levedura. São diferenciados. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a levedura ela vai gerar a característica específica que a gente quer na cerveja. A levedura está viva e a gente tem que alimentar e nutrir ela para que ela traga um resultado bom para a gente, que a gente quer. Na confeitaria se usa muito licores. Então vamos começar pelos licores. O que eram licores? Licores eram elixirs. Elixir que os padres, principalmente os padres beneditinos, que trabalhavam com folhas, plantas medicinais. Eles faziam essas infusões e daí nasceram os licores. A importância no doce, além de dar aroma, além de dar sabor, aparência também, né? E dar leveza no doce, né? O álcool, em alguns, sabendo colocar e sendo bem colocado nos doces, no doce, ele dá uma leveza no doce, dá um frescor no doce, né? Eu costumo dizer que o licor no álcool, no doce, é o que te faz lembrar o álcool, ok? Em contato com a boca, você lembra. Se você sentiu o gosto, foi muito. O nome da entrada é Oceanes para quem se atreva, que é ostra para quem se atreve. Então ele é feita com a ostra fresca e a gente prepara uma bebida que é a sangrita, onde você tem uma mistura que é o suco de tomate, suco de laranja, suco de limão, vai um pouquinho de um molho de carne, que é um seasoningzinho, molho inglês, tabasco, sal e pimenta do reino. Então esse você faz um preparado, um suco, e depois você vai colocar no shotzinho a ostra, o tequila, uma outra salsa, e você completa isso com a sangrita. E para finalizar você vai colocar uma saladinha de cebola roxa, o abacate, o avocado e o coentro. E aí está pronto. E você vai tomar como se fosse um shot, realmente virar.
Então você pega o lombo, dá uma limpadinha boa, tira o excesso de gordura, coloca ele numa forma, coloca suco de laranja, cravo, canela e louro. Eu não coloquei nada mais. Então você vai ver que eu coloquei sal, pimenta do reino. Pronto, fechamos. Deixa um dia ele na geladeira. Tirou da geladeira, dá uma limpadinha, sela ele na frigideira. Vamos deixar selar ele até ele ficar dourado. Ele dourou, você fura ele e coloca dentro dele o bacon. O bacon ele tem que passar um pouco na frigideira antes. Depois você coloca ele dentro do lombo. Pega esse lombo, leva o lombo para o forno e deixa assar. A gente colocou o termômetro e deixou até 70 graus. Colocou no forno combinado. Esse forno combinado gela vapor. Então ele gera calor e gela vapor. Então você vê que o lombo fica sempre úmido por dentro, por conta da ação do forno combinado. Em paralelo, você pega a cebola, vai caramelizando a cebola. A hora que ela estiver quase caramelizada, você vai jogar a cachaça. Vai dar aquela deglaçagem, deixa o álcool evaporar e reserva a cebola. E por último tem o molho de laranja com gengibre, né? Então você pega o suco de laranja, coloca ele numa panela, reduz esse caldo e coloca, no caso nosso, a gente fez a opção por usar xarope de gengibre. Não usar o gengibre pó, porque a gente não gosta, o xarope de gengibre. Ele vai engrossar um pouco essa calda, vai formar uma calda de laranja, ela vai ficar doce com o gosto do gengibre. Esse é um dos maltes utilizados, é o Cristal 240, ele é um malte que ele já está moído, é um malte inglês, né? Assim como o lúpulo, também uma lupulagem inglesa, e a levedura de origem inglesa também. Hoje a gente está produzindo uma English IPA. O processo de produção da cerveja começa pela moagem do malte, onde a gente quer expor o interior do grão e manter a casca inteira, né? Passando para a abraçagem, sala de abraçagem. Na primeira panela, o malte é misturado com água, passa por uma série de temperaturas, cujo objetivo é transformar o amido em açúcar. Depois dessa etapa concluída, ela passa para a segunda panela, que é o lauter, onde tem um filtro no fundo da panela e vai separar toda a parte sólida do líquido, deixando o bagaço de malte para trás, sem açúcar. Na terceira panela, temos a fervura, onde só o líquido separado do bagaço vai ferver e ocorre a adição de lúpulo. A lupulagem é feita durante a fervura para extrair amargor, aroma e sabor para a cerveja. No fim da fervura, é separado, o lúpulo é separado do líquido, do mosto que a gente chama, é resfriado, passa para o tanque de fermentação, onde vai passar pelo menos 7 dias fermentando. Em sequência, entra em maturação, por pelo menos mais 7 dias também, e é aqui que a cerveja vai ficar pronta para o processo de envase, né? A carbonatação é ajustada, algumas cervejas são filtradas, outras não. E depois da filtração ocorre o processo de envase, que pode ser embarrilada para ser servida como chopp ou engarrafada para ser servida como cerveja normalmente. A gente faz primeiro um savoiar, um pandeló, que é ovos, farinha, açúcar. Bate ele e aí a gente assa. A gente faz o tiramisu, que são mascarpone com açúcar, bate até ele ficar fofinho. E a gente faz o zabaione, que é gema de ovo, açúcar e vinho na sala. E a montagem é uma camada, pego esse pandeló, esse biscoito, savoiar, molha num licor com café, pode ser licor de café, para deixar um pouco mais suave, a gente coloca mais café. E vai montando em camadas. Mascarpone, biscoitinho, mascarpone, biscoitinho. E por cima a gente coloca aquela camada de creme zabaione e por cima a gente polvilha cacau. Hoje eu vim aqui para poder experimentar esse porco com calda de cachaça. Mas uma surpresa que a cachaça me proporciona. Você tem algo tão delicado quanto a cebola, que ela vai adocicar. Você entra com a cachaça e a cachaça, ela praticamente não aparece
em termos de sabor, mas aparece o resultado da ação dela na cebola. E o lombo ficou sensacional. Eu comeria quantas cebolas e lombos tivesse. Tem que ser muito sutil para perceber cachaça aí, não dá para perceber. E na comida, essa é a função da cachaça. É complicado numa comida aparecer gosto de cachaça, muitas vezes não é desejável. Eu acho que é mais indesejável a ação dela, a ação que ela provoca nos alimentos, isso é que é legal, do que o próprio sabor dela. E o lombo com uma cebola caramelizada, eu nunca tinha comido essa combinação não. Foi uma combinação bombástica, muito boa, uma aprovadíssima. Inicialmente, as pessoas que não conhecem, assim, os brasileiros, eles não estão acostumados com cerveja muito fortes, principalmente cerveja muito amargas, né? Então, eles têm uma tendência a cervejas menos amargas, um pouquinho mais adocicadas, cervejas mais claras, né? Só que o paladar vai evoluindo conforme você vai bebendo e essas cervejas perdem a graça um pouco. E você quer cada vez alguma coisa mais intensa, mais diferente, coisa diferente do que você já tomou, né? Sempre procurando uma experiência nova. A melhor coisa é quando você abre uma cerveja, você toma ela e você tem uma experiência, nossa, eu nunca tinha experimentado nada parecido com isso. A tendência, o que o pessoal da cerveja artesanal prega é isso, beber menos e beber melhor. Porque, assim, para você ter uma experiência de degustar e apreciar a cerveja, quando você bebe em grande quantidade, você deixa de sentir o que a cerveja está te oferecendo, né? Então é sempre estar harmonizando com alguma comida, bebendo quantidades menores para você poder aproveitar cada copo, cada cerveja diferente. As fórmulas elas são originalmente vinda dos países, processo também, mas basicamente o que nós adaptamos é a temperatura de serviço do produto, onde o brasileiro está acostumado com uma cerveja muito mais gelada do que hoje acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Europa em geral, vamos dizer. A gente aclimatiza, né, o doce ao paladar brasileiro. Então é um pouco menos de vinho, porque o brasileiro, paladar culturalmente, não gosta muito. O café é um pouco mais doce para molhar, né? O savoiardi, o biscoito é um pouco mais adocicado, menos amargo do que na Europa. O zabaione é um pouco mais suave do que se faz na Europa. Mas a aceitação é muito grande, muito boa. Eu realmente tomei gosto por tequila, eu acho uma bebida fácil, uma bebida bem social, eu acho. Tem a nossa caipirinha que eu amo, mas o tequila eu consigo ficar, obviamente, com tudo adequado, a comida e tal. Então é uma coisa que eu consigo ir tomando e fazendo uma refeição muito facilmente. A ideia de comfort food, de comida de conforto, é uma coisa que eu sei que me faz bem, que talvez me lembre a minha mãe, que talvez seja uma coisa que ela faria pra mim. Comfort food é aquela comida, pra mim tem um significado de comida de domingo à noite quase. É aquela comida que faz bem pra você, que não precisa de muitos preparos e que lembra, tem uma lembrança de gostoso. Isso para mim é a definição de comfort food.